Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume, no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, focando no segundo final de semana do filme Venom 3 e na continuidade de outros filmes que a gente já tem visto nas últimas semanas. Então, vamos lá! Então pessoal, antes de começar, eu sou o Felipe aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings. Eu fiquei alguns dias fora por causa de vários compromissos que eu tive, mas agora eu tô voltando com tudo. Nesse mês de novembro eu pretendo lançar vídeos todos os dias, então vamos entrar de cabeça falando a respeito do segundo final de semana de Venom 3, que conseguiu segurar a bilheteria relativamente bem, lembrando que o filme teve uma abertura muito inferior à dos seus antecessores, né? Então a queda de 49% foi boa, mas poderia ter sido melhor se a abertura do filme tivesse sido um pouco superior. O filme fez mais 26,1 milhões de dólares, novamente para um segundo final de semana, considerando o mercado que a gente está vendo atualmente. Não é um segundo final de semana ruim, o filme não tem um orçamento gigantesco, né, como a gente costuma ver em outros filmes de super-herói, orçamentos na casa dos 200, 250, né, o filme tem um orçamento na casa dos 120 milhões, que é sim mais do que os outros filmes, mas não chega a ser um orçamento absurdo, e o filme já chega a um total de 317 milhões de dólares, então esse filme basicamente já é lucrativo, ele vai continuar trazendo mais muito dinheiro. Eu acho que ele tem potencial inclusive para bater o segundo filme, não vai bater o primeiro de forma alguma, mas tem potencial para bater o segundo filme, que se chama Venom Dias de Carnificina. E aqui eu fiz um comparativo não só com os outros dois filmes do Venom, como também com outros filmes desse universo do Homem-Aranha sem o Homem-Aranha, que seria o universo Marvel da Sony, né? Então eu queria dar uma olhada junto com vocês, começando pelo primeiro Venom no ano de 2018. Então de 2018 para cá eles conseguiram lançar um bom volume de filmes. O primeiro filme do Venom abriu com 80 milhões e fez 856 milhões de dólares. O segundo abriu com 90 milhões, então teve uma abertura superior, mas acabou tendo um resultado muito menor, principalmente porque ele foi lançado em um momento de pandemia, 2021, né? Quem acompanha o canal se lembra bem, né, do que estava acontecendo ali, muitos cinemas fechados, muitas pessoas não querendo ir até as salas de cinema. Depois veio o filme do Morbius em 2022, o filme do Morbius abriu com 39 milhões e acabou fazendo só 167 milhões de dólares. O filme foi lançado logo depois da pandemia, então não dá para dizer que os cinemas tinham retomado, né, o fluxo normal, mas o filme teve a oportunidade, né, teve um lançamento grande e mesmo assim não conseguiu uma bilheteria digna, né, porque o filme, mesmo com orçamento baixo de 83 milhões, ele acabou saindo no prejuízo. Ele teria que ter feito uns 220, 230 milhões para se tornar lucrativo. E depois veio Madame Teia, também um fracasso, né? O filme custou 80 milhões e fez somente 100 milhões. Então mais um filme que a Sony perdeu dinheiro. Parece que, a menos que tenha o Venom com o Tom Hardy ali, a chance do filme fazer muito dinheiro é bem pequena, porque o Venom 3 já bateu, né, o filme do Morbius e já bateu também Madame Teia. O filme chega, como eu disse, a 317 milhões de dólares. E na segunda posição, para mim, a surpresa do final de semana, não foi um final de semana muito animado, né? Poucos filmes novos sendo lançados, não teve muita mudança, mas uma surpresa é que o terceiro filme do final de semana passado se tornou o segundo filme nesse final de semana, que é O Robô Selvagem, né? O The Wild Robot, que é um filme da DreamWorks. E eu aproveitei que o final de semana foi meio monótono e eu fiz um comparativo com outros filmes originais da DreamWorks, ou seja, eu comparei The Wild Robot com outros primeiros filmes. Então eu comparei com Shrek, comparei com outros, não comparei com todos, porque a DreamWorks tem muitos filmes a essa altura, né? Tem quase 50 filmes, então não deu para fazer um comparativo com todos os outros, mas eu comparei com os maiores lançamentos originais da DreamWorks. Esse filme acabou trazendo mais 7,5 milhões, ele não caiu nas bilheterias, como vocês podem ver aqui no quadro, tem um maisinho, né, onde eu falo se o filme caiu ou subiu. O filme cresceu 11% do final de semana passado para esse e já chega a 269 milhões de dólares, com um orçamento de somente 78. Essa é a parte mais importante.
o orçamento de 78, que torna já esse filme bastante lucrativo e já justifica uma sequência que de fato já vai acontecer. Então aqui eu peguei os 6 maiores lançamentos originais, como eu falei para vocês, da DreamWorks. Original aqui não quer necessariamente dizer que é uma criação da DreamWorks, e sim que é o primeiro filme. Todos esses filmes, se eu não me engano, já possuem sequências, alguns possuem diversas, né, como Shrek e Madagascar e Kung Fu Panda e assim por diante. Então a DreamWorks, ela parece que consegue monetizar mais rápido ainda essas franquias, enquanto Toy Story levou 20 anos para ter 4 filmes, tem franquias há mais de 20 anos, né, quase 30 anos, para lançar 4 filmes. Aqui tem franquias que já lançaram 4, 5 em um espaço muito menor de tempo. Então, começando, qual foi o filme original mais bem sucedido da DreamWorks? Me surpreendeu, né, que é o filme Kung Fu Panda, que fez 631 milhões de dólares já no primeiro filme. E isso não quer necessariamente dizer que esses são os filmes mais lucrativos da DreamWorks, porque os filmes têm orçamentos variados, muitos desses filmes têm orçamentos acima dos 100 milhões de dólares, mas eu queria dar uma olhada em resultados absolutos, só pra gente ter uma ideia do que esse filme pode vir a fazer. Depois, na segunda posição, ficou o filme Os Croods, que é um filme que eu particularmente não gosto tanto assim. Eu não gosto muito do design da DreamWorks para humanos, né? Eu acho que é um design muito simples, principalmente se a gente comparar com outros estúdios. Mas o filme foi um enorme sucesso e fez 587 milhões. Depois, Madagascar, que já deu origem, como eu disse, a várias e várias sequências. O filme fez 542. Depois, o The Boss Baby, que é o poderoso chefinho, fez 530 milhões. Como Treinar o Seu Dragão, 494 milhões. Shrek, que me surpreendeu, achei que o primeiro Shrek tinha feito muito mais dinheiro, fez 484 milhões de dólares. E finalmente The Wild Robot com 269 milhões. Então não estou dizendo que o Robô Selvagem é o 7º colocado, tem outros filmes no meio do caminho, mas se a gente comparar com os 6 maiores, esse é o resultado. E eu vou continuar acompanhando aí nas próximas semanas, junto com vocês, vou trazer outras análises, porque provavelmente esse filme vai continuar no top 5, vai continuar trazendo um bom dinheiro, então eu vou tentar toda semana trazer uma análise nova envolvendo esses filmes da DreamWorks. Então a gente vai para a terceira posição, que ficou o filme Sorria 2, que é um filme que está tendo um bom resultado. O filme caiu somente 29% e fez mais 6,8 milhões. É um filme que tem uma boa aceitação, né? As pessoas que assistiram o primeiro, em grande parte estão retornando para assistir o segundo, e o filme já bateu a marca dos 100 milhões de dólares, só que teve um orçamento de 28 milhões, que não é um orçamento altíssimo, né? Eu acabei de falar de um filme com orçamento de 120, né, que foi o Venom 3, mas para um filme de terror é sim um orçamento alto, porque a estratégia dos estúdios normalmente é fazer filmes de terror com o orçamento mais enxuto possível e conseguir, né, transformar isso em lucro. Óbvio que o filme custando 28 e trazendo mais de 100, o filme já se pagou, o filme vai se tornar, né, ou já é bastante lucrativo, mas o filme poderia ter um orçamento um pouquinho menor. Tanto que o orçamento do primeiro para o segundo saltou de 17 para 28 milhões, que é um aumento considerável, né? O ideal teria sido de 17 para 20, e o resultado não está se mantendo, mesmo que a abertura dos dois filmes tenha sido semelhante, né? O primeiro abriu com 22, o segundo abriu com 23, o resultado ainda está bem distante, porque o primeiro fez 217 milhões, enquanto o segundo está com 109. Dificilmente o filme vai conseguir dobrar o que ele já fez até o momento, então acredito que o segundo filme vai acabar ficando um pouco abaixo do primeiro, né? Isso com um orçamento um pouco maior. Normalmente, para a longevidade de uma franquia, isso não é um bom sinal, porque se essa tendência continuar, talvez num terceiro ou num quarto filme, o filme não consiga se pagar. Porque saltou de 17 para 28, aí o próximo, se continuar nessa tendência, vai para casa dos 40, 45 milhões, e se o resultado continuar caindo, talvez o próximo fique na casa dos 100 ou 90 milhões de dólares, então... Como eu disse, não é algo extremamente preocupante para esse filme, e sim para o futuro, né, de uma possível franquia. Na quarta posição ficou o filme Conclave, né? O filme teve uma queda de 20% somente, trouxe mais 5,3 milhões de dólares e chega a 15 milhões. É um filme da Focus Feature que teve um orçamento de 20 milhões, então em 2 finais de semana o filme fez 15 milhões. Não é um filme que vai ter um apelo internacional muito grande, né? Então não imagino que esse filme consiga, né, multiplicar por 4 o que ele fez até o momento,
para conseguir se tornar lucrativo, né? Porque ele teria que bater pelo menos aí a casa dos 50, 60 milhões, considerando, né, que as salas de cinema, as distribuidoras e etc. acabam ficando com uma parcela grande ali do valor do ingresso. E na quinta posição, um filme que eu dei uma pesquisada, eu não consegui assistir ainda, é o filme Here, que seria Aqui. Eu ainda não vi uma tradução oficial para o título desse filme. É um filme do Robert Zemeckis, que é um diretor que eu gosto bastante, né? Ele fez muitos filmes interessantes. Ele é o diretor da trilogia do De Volta para o Futuro, né? Que para mim é uma trilogia sensacional. Ele dirigiu Forrest Gump, né? Ele dirigiu muita coisa boa na carreira. Ultimamente ele está atirando mais para o lado da tecnologia, né? Ele fez o Expresso Polar, ele fez outros filmes que dependem bastante, acho que Beowulf, se não me engano, é dele, né? Ele fez muito filme que depende bastante da tecnologia. Aqui parece que foi uma coisa inovadora, né, entre aspas, que a cena fica estática o filme inteiro, os anos vão passando, né? Novamente eu não quis ir muito a fundo para não tomar nenhum spoiler, porque se é uma experiência diferente, eu quero assistir essa experiência da forma, né, mais surpreendente possível, sem saber muita coisa. Então parece que o filme é nesse sentido, não foi bem aceito, as pessoas não gostaram. Eu vi que de forma bem rápida, né, só para ter uma ideia do que as pessoas estavam achando, né, que o filme é monótono e assim por diante, mas eu não fui muito a fundo novamente ver. Foram mais coisas que eu acabei ouvindo sem muita pretensão. E o filme custou 50 milhões de dólares. Esse é o problema, né, desses filmes mais inovadores que querem trabalhar com tecnologia. 50 milhões de dólares e o filme abriu com 5 milhões. Então, automaticamente, o filme já é um fracasso. Dificilmente o filme vai conseguir, né, fazer aí 20 vezes ou até mais vezes o que ele fez na sua abertura, né, porque parece que é uma estratégia que não encaixou, assim como outros filmes do Robert Zemeckis. Parece que o público não comprou a ideia. Eu nem ouvi falar tanto assim a respeito desse filme, eu ouvi só algumas coisas porque eu sigo, né, muita gente que fala a respeito desses assuntos. Então eu acho que o marketing do filme não funcionou. Esse formato meio diferente também não despertou o interesse de muita gente, porque poucas pessoas estão falando a respeito desse filme. Novamente, sempre que um diretor faz uma coisa diferente, se for uma ideia boa, eu torço para o filme dar certo, porque pode virar uma tendência, mas não parece que essa é a situação. Outro filme que continua no top 10, né, que ainda está trazendo um bom dinheiro, que já se tornou uma das grandes histórias de sucesso de 2024, é o filme Terrifier 3 do Art, o Palhaço, né? Novamente é o terceiro filme. O primeiro filme trouxe milhares de dólares, não chegou nem a bater 1 milhão. O segundo filme trouxe 15 milhões, né, que já foi um resultado sensacional para um filme que custou 250 mil dólares somente. E aí o terceiro teve um aumento considerável no orçamento, foi para 2 milhões de dólares, só que agora o filme já chegou a 63 milhões nas bilheterias, então é algo muito impressionante, um filme que não tem nenhuma classificação, né, o filme que teve um lançamento completamente independente chegar a uma marca como essa. E isso desconsiderando, né, o que tem muita gente falando, que tem gente pagando para assistir outros filmes e pulando de sala para assistir Terrifier 3. E eu particularmente não duvido disso, porque eu já cheguei a fazer isso na infância, né, no Cinemark, tinham 12 salas assim, uma do lado da outra, né, num corredorzão, e já aconteceu de ter um filme para maiores de 18 que eu estava interessado em assistir, meu irmão, alguns amigos, a gente comprava para outra sala de cinema e simplesmente mudava, ainda mais na época, né, que não tinha controle de assento e etc. Bastava você entrar na sala, que a não ser que passasse alguém, né, checando ingresso por ingresso, não daria para saber se você estava na sala certa ou não. E eu não posso deixar de citar um filme que da semana passada para essa não aumentou praticamente nada nas bilheterias. Eu acho que a Warner já tirou o filme de vez das salas de cinema. É o filme Coringa 2. Esse filme realmente vai se tornar uma das grandes decepções de todos os tempos, seguindo um filme bilionário. O filme tem uma performance tão ruim como essa. Eu inclusive atualizei a lista para colocar o filme na segunda posição dos filmes que tiveram a maior queda do primeiro para o segundo ou do segundo para o terceiro, né, de qualquer filme que teve uma queda com relação ao seu antecessor. O filme ficou em 201 milhões, parece que não vai avançar tanto assim. E aqui eu coloquei a bilheteria norte-americana dos filmes que tiveram as piores quedas
para mais de 3 mil salas. Vocês vão se lembrar, algumas semanas atrás eu coloquei do primeiro para o segundo final de semana, o filme teve uma queda de 81%. Eu decidi colocar a bilheteria norte-americana de cada um desses filmes, começando, né, com Coringa, somente 58 milhões de dólares. Então aqui 58 milhões para Coringa, 65 milhões para Sexta-feira 13. Então Sexta-feira 13, que é uma franquia muito menor do que qualquer coisa envolvendo a DC, né, lançou um filme que foi considerado um grande fracasso na época, e mesmo assim o resultado norte-americano do filme é melhor do que o filme do Coringa. Depois Halloween Ends, né, que foi um filme também odiado, fez 64 milhões. As Marvels, né, com certeza um dos filmes mais odiados dos últimos anos, fez 84 milhões em território norte-americano, que é o território mais importante, né, para os estúdios. Depois Mortal Engines fez somente 15 milhões, então um fracasso também muito grande. E Five Nights at Freddy's, 137 milhões de dólares. E aqui também, né, os filmes de super-herói que mais tiveram quedas, eu atualizei a bilheteria total desses filmes. Coringa, 201, aqui o filme das Marvels, 199 milhões, só que as Marvels teve um resultado melhor em território americano. Morbius, 162, o Flash, 266, né, 266, Dark Phoenix, ou Fênix Negra, 246, e o Esquadrão Suicida, 167. Lembrando, né, um asterisco gigantesco do lado do Esquadrão Suicida do James Gunn, que foi lançado simultaneamente no plano pipoca, que saiu na sala de cinema e também na HBO Max, que agora, como vocês sabem, virou Max. E novamente aqui a diferença entre o primeiro Coringa e o segundo, 1.078 contra 201. Aqui mantendo vocês atualizados só, né, desses gráficos aqui, envolvendo esses filmes. A gente vê lá em cima Aquaman e Coringa, e as duas sequências, Aquaman 2 e Coringa 2, né, na sequência, tendo performances muito ruins. E novamente, como essa é provavelmente a última vez que eu vou falar a respeito do Coringa, a não ser quando eu for abordar as maiores decepções e etc. Aqui, pela última vez, esse quadro, né, com as decepções baseadas em quadrinhos: Morbius, Fênix Negra, Lanterna Verde, Aves de Rapina, As Marvels e Coringa Folie à Deux. Lembrando que o filme do Coringa ainda não bateu Aves de Rapina, um filme que foi lançado no auge da pandemia, que foi duramente criticado, né? Teve gente que gostou, mas muitas pessoas não gostaram. O filme ainda está devendo, né, 4 milhões para ultrapassar Aves de Rapina. E aqui, né, um gráfico bem legal que eu estou atualizando, que as pessoas inclusive me ajudaram a corrigir, porque eu não tinha colocado Star Wars Episódio 8 entre as maiores quedas. A gente tem na primeira posição, como a maior queda de um filme com relação ao seu antecessor, ficou as Marvels com uma diferença de 925 milhões, Coringa com uma diferença de 870 milhões, Star Wars Episódio 8 com uma diferença de 737, Alice Através do Espelho, 726, Aquaman, 713, Avatar, 602 milhões, depois Velozes e Furiosos 9, 510 milhões e Transformers, O Último Cavaleiro, 499 milhões. E só para manter vocês informados, né, o filme Beetlejuice ou Os Fantasmas Ainda Se Divertem, chegou a 445 milhões. Provavelmente vai morrer ali na casa dos 450, que é um resultado sensacional para um filme que tem um orçamento de 100 milhões. Fez mais de 4 vezes o seu orçamento, o que garante que o filme é bastante lucrativo. Então, só para concluir o vídeo, como de costume, no mercado norte-americano, top 5 de 2024 é o seguinte: na primeira posição, obviamente, Divertidamente 2, com 652 milhões, seguido não tão de longe de Deadpool e Wolverine, com 636, Meu Malvado Favorito 4, com 361, Beetlejuice com 292 e Duna Parte 2 com 282 milhões de dólares. E no mercado internacional, uma coisa que muitas pessoas tinham me mandado, Divertidamente 2 bateu 1,7 bilhão. Eu dei uma pesquisada, pelo menos nas fontes que eu utilizo, não tinha batido e ainda não bateu. Pelo menos, né, nos sites que eu olho, tá com 1,696. Então, uma semana depois, o filme ainda não bateu 1,7, ainda tá 4 milhões de dólares longe de bater. Mas de qualquer forma, né, é praticamente um empate técnico. E aí vem Deadpool e Wolverine com 1,336 bilhão, Meu Malvado Favorito 4 com 965 milhões, Duna Parte 2 com 711
e Godzilla vs Kong com 569. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do resultado do final de semana, o que vocês acharam do resultado dos filmes da DreamWorks, do resultado de Venom 3. Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.